Olá, eu quero agradecer a você pela sua audiência aqui no programa Alta Performance. E hoje eu gostaria de conversar com você a respeito de significado. No minuto que você atribui um significado a um evento, a um resultado, a uma experiência, a uma interação que você esteja vivenciando, você vai gerar um sentimento, uma emoção. E essa emoção é que vai determinar a qualidade da sua vida. Porque a sua vida são as suas emoções. A qualidade das suas emoções vai estar diretamente relacionada com a qualidade da sua vida. Para conversar sobre isso, e por que conversar sobre isso? Nós estamos conversando nos últimos encontros a respeito de clareza, da importância de você ter clareza, de você saber o que você quer, para que as suas escolhas estejam de acordo com os seus valores, com princípios que sejam coerentes com quem você é, com o que aproxima você do cenário que você quer viver. E aí, para conversar sobre isso, eu convidei uma campeã de esgrima, uma esgrimista, que já foi parte da seleção brasileira, que vai falar um pouco para a gente da sua experiência e do significado da trajetória que ela percorreu na sua vida como atleta. Eu tenho a grata satisfação de ter aqui nos estúdios da VMV TV a esgrimista Raíssa Costa. Olá, tudo bom, Raíssa? Tudo jóia. Conseguiu chegar, né, Raíssa? Consegui chegar. A Raíssa, eu já pedi para a Raíssa trazer já a espada dela, né? Tá aqui. Aí eu pedi para... Pode segurar a espada, Raíssa, eu acho tão linda, olha. Né? Como é que é o nome dessa espada? Essa é a espada, isso. É espada, o nome é espada? É, porque tem o sabre e o florete também, né? Mas a modalidade que eu jogava era a espada. Espada, bacana. Isso. Eu queria que você começasse falando para a gente como é que foi o seu início na esgrima. Bom, na verdade eu sempre pratiquei muitos esportes, desde criança. A minha mãe trabalhava e não queria me deixar em casa sozinha. E ela me colocava no balé, no karatê, você na foi capoeira, natação, já fiz de tudo que você puder imaginar. E numa aula de educação física no colégio, a Secretaria dos Esportes naquela época fez um teste de condicionamento físico em algumas quadras desportivas de Brasília, em alguns colégios, e fizeram esse teste comigo. Os meus dados foi para um banco de dados, né, da Secretaria dos Esportes, e cada técnico de cada modalidade, através das características físicas... Não foi do Ministério do Esporte, não? Foi da Secretaria? Secretaria dos Esportes de Brasília, isso. Aí os técnicos de cada modalidade, através das características, iam vendo quem tinha aptidão. E convidavam para fazer um teste, né? E eu fui escolhida para esgrima. Então escolheram você para esgrima, não foi eu você sempre que escolheu a falo que eu esgrima? não escolhi a esgrima, foi a esgrima que me escolheu. E aí como é que foi como é que foi esse início? Você começou a praticar e aí se identificou com a modalidade? Como é que foi? Eu fiz o teste, você tinha que passar pelo teste, né, para ver. E na época o técnico era o Evandro. O Evandro Oliveira aqui em Brasília. Oliveira. Acho que não está mais aqui em Brasília, né? Eu não sei, atualmente. Me disseram que ele não estava, não sei se já voltou, enfim. E aí ele gostou das minhas características e eu ganhei uma bolsa para competir por Brasília e representar Brasília. Comecei a treinar e em pouco tempo, em 6 meses de treino, fui para minha primeira competição e já ganhei. Na época era pré-cadete. Ganhei de meninas que já faziam esgrima há muito mais tempo que eu e fui ficando. E depois entrei para a equipe brasileira, já entrei para a equipe militar e aí fui até chegar às Olimpíadas. Você participou de quais os campeonatos assim, mais importantes? Já participei, enfim, campeonatos brasileiros, nacionais, sul-americanos, pan-americanos, Grand Prix, Copa do Mundo, Mundial, satélites. E assim, qual foi o seu melhor resultado? Meu melhor resultado foi numa Copa Satélite na Suécia. Uma Copa Satélite que era classificatória também para as Olimpíadas, que faz parte do circuito mundial também, para ganhar pontos a nível mundial. E nessa competição eu fiquei em 3º lugar.
Foi o meu melhor resultado, assim, que eu considero, porque é uma competição pequena, mas muito difícil. Bem competitiva, né? Todas as atletas daquela região ali, principalmente da Europa ali, vão, né? Então, foi uma competição que eu consegui me superar. Você chegou a participar dos Jogos Pan-Americanos? Já, em Sul-Americanos? Como foi? Pan-Americanos, também em Toronto, em 2015, nós ganhamos bronze por equipes. Já também ganhei medalha em Sul-Americano, medalha de prata por equipes. Então, sim, já juvenil e adulto. Então, tem uma bagagenzinha aí. Já fui campeã brasileira também, 11 vezes. 11 vezes campeã brasileira, bacana, bacana. E deixa eu te falar, quando você ia competir, como é que era a sua rotina matinal, a sua primeira hora do dia? Se tinha algum ritual, como é que você se preparava para disputar a competição? Eu sempre gostei muito de meditar. E, inclusive, na época que eu fui morar fora, quando eu fui treinar lá na Itália, eu comecei a fazer yoga. Então, isso me deu uma bagagem, assim, até com a minha terapia, com a minha psicóloga. Então, eu sempre gostei de meditar muito, mentalizar muito a minha competição, antes de acontecer. Mentalizar os movimentos, tudo que eu ia fazer. Então, eu me preparava não só no treino, né? Mas também essa parte mental, para mim, era mais importante. E aí você começou a fazer assim esse trabalho de visualização e tudo há muito tempo? Quando começou junto com a esgrima ou você já fazia antes? Você lembra? Não, porque eu começou comecei a esgrima muito novinha. Quer dizer, novinha a nível Brasil, porque lá fora já comecei tarde, né? Eu comecei aos 14 anos. Lá fora, na Europa, isso é considerado um pouco tarde. Então, a princípio, no início, não. Eu não tinha esses rituais, eu não tinha essa consciência da minha mente, de energia, eu não tinha consciência. Então, acho que com uns, não sei, talvez uns 20 e pouquinhos, que eu comecei a ler um pouco a respeito e adquirir mais essa consciência. E aí você sentiu diferença naquilo ali? Com certeza. Com certeza. Então, assim, você levantava, fazia a meditação? Isso. Eu gostava de meditar, mentalizar na noite anterior também. Nos treinos também. Nos próprios treinos eu já mentalizava como se fosse uma competição. E aí quando você chegava lá na competição, você fazia algum outro ritual, alguma coisa? Sempre visualizações, sempre mentalizações. Sempre... E se alimentava bem, comia muito, comia uma dieta mais restrita, como que era? Porque assim, o atleta, ele é composto por várias coisas, né? Tem a parte física, na esgrima não é só o preparo físico, mas o preparo com o técnico, a aula individual que você tem com o seu técnico, com o seu mestre, a gente chama de mestre, né? Tem a parte psicológica, muitos atletas precisam fazer, né? É importante você ter um acompanhamento psicológico. Nutricionista. Você tinha nutricionista na época? Tinha nutricionista. Então, é um conjunto de fatores que faz você se tornar. Então, o nutricionista sempre me passava uma alimentação balanceada para que eu me mantesse na minha melhor performance em competição e em treinos. Conta pra gente, porque assim, a gente, assim, os nossos internautas gostam muito de saber de dicas, assim, o que a pessoa fazia e tal. Então, assim, o que você comia? Como é que era no dia lá, no dia da competição? O que você comia? Um café da manhã bem reforçado. Como é que é? Reforçado com o quê? Ovos, bacon, fritas ou não? Frutas? Frutas, proteína. Eu gostava de comer um ovo, um queijinho, de repente um peito de peru, alguma coisa, um iogurte, alguma coisa que tivesse uma proteína. Carboidrato, que eu ia gastar durante o dia inteiro. Tem muita gente que não gosta, né? Mas eu precisava de carboidrato, então um pão, de repente um pão integral, uma tapioca, alguma coisa, até batata doce, um inhame. E aveia, linhaça, sucos. Eu tinha que
pegar toda a energia. E tem muita gente que é contra, mas eu gostava de comer até um docinho, alguma coisa assim. Tem gente que gosta mesmo de comer um docinho. Um docinho, alguma coisa, uma barrinha de cereal doce, de repente até uma goiabinha, um chocolatinho para que eu pudesse. E eu gostava de me alimentar durante o dia também, durante a competição. Legal. Eu queria que você falasse assim, como é que foi quando você quando você começou a entrar na seleção de Brasil, logo no começo, você foi escolhido, você passou no teste, né, na avaliação física para características físicas que poderiam te ajudar a se desenvolver na modalidade. E aí, quando você entrou na seleção de Brasília, como é que foi essa busca pela excelência? Como é que foi para entrar na seleção brasileira? Como é que foi esse treinamento? Foi um processo muito natural. Na verdade, no início, para mim, era um hobby. Eu gostava muito. E eu não esperava que esse fosse se tornar um objetivo para mim. Então eu comecei, porque na época também eu estava fazendo balé clássico, tocava bateria, estava na escola, no colégio, então eu falei, legal isso que me chamaram para fazer, né? Vou lá. Então tudo começou muito tranquilo, muito leve. Então eu ia, gostava, competia, voltava para casa, mas sem aquela pressão, sem aquela... E aí, ganhando as competições, isso naturalmente foi me classificando para a equipe nacional, para a equipe brasileira. Eu entrei para a equipe adulta, eu não era nem adulto ainda, eu era cadete, tinha 17 anos quando eu entrei. Foi quando Mas eu aí ganhei. você se dedicava aos treinos, como é que era isso? Não, como eu é que era sempre essa me dediquei, construção? sempre fazia o que o técnico mandava, sempre fazia os treinos. E isso naturalmente, com aquela dedicação que eu tinha aos treinos, me levou para a equipe brasileira. Uma vez na equipe brasileira, aí tudo mudou. Porque aí tinha outras mulheres aí mais... já vai patrocinador, cobrança dos patrocinadores, cobrança da própria confederação, cobrança de, enfim, um nível muito Aí te sacudiu, né? Aí me sacudiu. Falei assim, opa, tem cobrança externa, porque a interna parece que não era muito né? Não. No início, não. Depois, a cobrança interna ficou até maior que as outras externa, cobranças, sim. Mas no início, eu acho que pela naturalidade e pela leveza que eu levava as coisas, que eu consegui chegar até a equipe nacional. E como é que era assim, como é que se tornou depois, porque foi uma coisa, pelo que você está falando, assim, muito natural, não foi uma coisa que você falou assim, eu quero ser esgrimista, né? Não surgiu dessa maneira na sua vida. Eu estive conversando recentemente com uma bailarina de Brasília, a Lúcia Toller, que aos 10 anos de idade, quando ela viu uma apresentação de balé, ela falou, é isso que eu quero ser, né? Eu quero ser bailarina. E 10 anos de idade. Pô, 10 anos de idade para a pessoa se decidir por uma coisa né, muito forte. Uma criança, né? Criança, 10 anos de idade. E foi o que ela fez. E contra toda a vontade da família. Né? E ainda com todas as dificuldades da época, né? Até de preconceito com relação a seguir uma carreira de bailarina e tudo mais, né? Então, assim, quando é que a esgrima começou a tornar-se, assim, algo que lhe entusiasmasse? Ou isso não chegou a acontecer? Você seguiu a carreira bacana, só que não chegou a ser um entusiasmo? Uma das primeiras vezes. Isso não deixa a coisa menos assim, entendeu? Assim, eu segui a trajetória, mas aquilo ali não me gerou entusiasmo, mas eu segui, eu fiz entendeu? Sim, não. Como é que foi isso? Durante, no meu auge, quando eu explodi, quando eu comecei, quando eu ganhava a maioria das competições, quando eu comecei a viajar muito e comecei a conhecer vários países e outras culturas, outras línguas, eu falei, caramba, isso é muito legal, isso é muito interessante. Então foi nesse ponto que eu falei assim, bom, se eu sou capaz disso, eu também acho que eu sou capaz de chegar até uma Olimpíada. Então, a partir desse momento que eu vi que eu estava conquistando e adquirindo todo esse conhecimento, toda essa bagagem, que o meu objetivo se tornou realmente ser uma atleta olímpica. Mas foi algo que eu fui galgando, que eu fui ali aos pouquinhos. Não foi o meu objetivo inicial. Foi quando eu já estava lá
que eu falei, cara, eu também posso chegar até aqui. Aham. Então foi isso, assim, pra Aí mim. que gerava mais era mais o que a vida que você estava vivendo, né? Que o esporte estava lhe proporcionando, né? Conhecer outras pessoas, outras culturas, né? Que você falou agora. Isso, mas também me desafiar. Porque eu falei, poxa, se eu consigo ganhar um nacional, beleza. Agora um sul-americano, ok. Um pan-americano, game. Eu falei, por que não? Né? De repente, umas Olimpíadas. Será que eu tenho capacidade para isso? Então se tornou um objetivo. E aí foi quando talvez você tenha começado a buscar outras coisas que pudessem te ajudar a ficar mais focada, não? Exato. Nesse período. Não, mas também foi algo também natural. Aham. Quando eu morava lá na Itália, eu falei, gente, que eu tinha que fazer uma... Você mudou para a Itália para fazer os treinamentos? Exato. Então faz parte dessa busca pela excelência. Você não Exato. contou isso pra gente. Então você mudou para a Itália. Isso. Quando eu tinha 19 anos, Ah. eu era... Com a família ou para treinar que você mudou Pra treinar, Itália? sozinha. Para treinar, então, para sozinha. treinar. Eu estava classificada como a primeira do Brasil e eu ia participar do pré-olímpico no Chile. Era apenas um atleta de cada país que não tinham conseguido se classificar pelo ranking mundial. Um atleta de cada país aqui da América, América do Norte, América do Sul, América Central. Quem não tivesse conseguido, iam para essa competição, que chama-se pré-olímpico. Bacana. E quem ganhasse, iria para as Olimpíadas. Na época eu era novinha, assim, tinha 19 anos, eu estava... E aí eu falei, aqui no Brasil, a gente ainda não tem toda a estrutura. Agora já tem mais, na época não tinha tanto. Eles tinham até investido uma época numa quadra em Brasília, né? Parece que não existe mais, né? Uma Uma quadra de um estúdio, um local para treinamento, o Ministério do Esporte. Eu ouvi dizer isso uma época. O núcleo de esgrima de Brasília. Pois sim, foi mas quando parece eu entrei. que não existe mais. Não mais. É. Não, Então não sei se essa estrutura melhorou, ou Não, só em outras essa regiões estrutura- do Brasil, talvez, não sei. Aqui em Brasília não mais. Aqui em Brasília não. Não. E na época eu procurando aqui em Brasília treinar, me especializar e me desenvolver, e eu vi que não passava de um nível, não passava de um certo ponto. E surgiu, conversei com, antigamente, o ex-presidente da Confederação Brasileira, era o Gerli aqui em Brasília, ele até mestre de armas também. E aí ele falou assim, Raíssa, o que você acha de ir treinar fora esses 6 meses antes das Olimpíadas? Aí eu falei, poxa, bacana, na época eu estava estagiando no escritório, eu não sabia se eu queria continuar na esgrima ou não. Aquela coisa de, o que eu vou fazer da minha vida, né? E aí eu falei, então tá, eles me ajudariam um pouco financeiramente. E ele falou, você escolhe. E eu falei, eu vou para a Itália, que lá era um polo muito forte. E aí eu fui treinar lá, fiquei lá a princípio 6 meses. E até comecei a fazer faculdade lá na Federal de Roma, na Sapienza. Bacana. Me inscrevi lá e eu estava fazendo direito aqui em Brasília, cursando direito aqui, tranquei para ir para lá. Lá eu fazia ciências políticas na Federal. E, enfim, não consegui a classificação, fui para o pré-olímpico, perdi para uma cubana. Não consegui a vaga, mas eu falei, bom, aqui eu consegui me desenvolver muito mais. E fiquei lá durante quase 3 anos, 2 anos e meio eu fiquei morando lá. Bacana. E desse período, depois que eu cresci, me desenvolvi lá, surgiu a oportunidade de voltar para o Brasil. E eu fui treinar em São Paulo, num polo muito forte também, num clube muito forte também aqui no Brasil, que é o Esporte Clube Pinheiros. Pinheiros. Aí fiquei morando depois 3 anos em São Paulo, treinando no Pinheiros. Então foi por causa da esgrima. Por causa da esgrima, que foi onde eu consegui também a classificação olímpica. Bacana. E você chegou a continuar a faculdade lá em Roma? Não, eu tranquei quando eu voltei pro Brasil. Mas aí nesse período você ficou lá estudando? Fiquei lá estudando. Bacana. Fiquei lá estudando e depois tranquei e continuei o curso de Direito em São Paulo. E depois, quando eu voltei para Brasília, depois Olimpíadas em Brasília. Então, assim, já mudou daquela garotinha que começou, que foi escolhida pela esgrima, ela passou, a esgrimista surgiu, né, e começou a escolher a esgrima. Então já começou a surgir outra coisa aí também, né, Raíssa? Minha vida deu uma
Fora que deu uma guinada, né? Uma mudada total, né? Uma reviravolta. Eu me moldei completamente em todos os aspectos para conseguir esse objetivo. Aham. E aí eu queria que você falasse agora do significado que nesse período a esgrima passou a ter para você. Aí, peraí, antes de você falar sobre isso, eu quero cumprimentar aqui né, o pessoal que está aí assistindo. Vocês podem mandar as perguntas aí no canal, aqui na Vem Ver TV. E eu quero cumprimentar agora o pessoal que está acompanhando a gente aqui nas redes sociais. Inês Nunes Silveira, o Elber Ribeiro, Rubens Galina, João Pereira, Fernando César Mesquita, Cleiton Sobral, Marcos Bonato, Marcelo Garcia, Jorge Galvão. Obrigada aí pela presença de vocês. Pode caminhar perguntas aqui que a gente passa para a Raíssa. Então, a Raíssa que começou na esgrima de uma maneira mais quase que acidental, né? Foi sem uma escolha antes, mas que depois teve uma reviravolta muito grande na vida e passou a escolher também os caminhos que podiam levar você a ser mais excelente no que você fazia. A ponto de você mudar a sua vida para ir para morar em Itália e depois em São Paulo, né? Afastando a família, embora com o apoio grande da mãe, que eu já vi aí que ela torce muito por você. Minha bacana. fã número 1. É, legal. Muito bom isso. Aí, então, assim, qual o significado da esgrima que a esgrima passou a ter para você? A esgrima, eu acho que o maior aprendizado, significado que a esgrima me deu foi o autoconhecimento. Através da esgrima, eu descobri várias facetas minhas, várias personalidades, várias raízes que eu não conhecia, que eu poderia me tornar a ser e que eu tinha dentro de mim. Então, eu acredito que o autoconhecimento foi o que a esgrima o significado que ela deixou. Atualmente eu não pratico mais, né? Depois das Olimpíadas do Rio eu parei. Mas... 2016, desde 2016. Ou 2016, isso. Então, mas o que ela me deixou como legado, o esporte, tudo que o esporte me deixou, não. A esgrima, porque foi o esporte que eu escolhi, mas se tivesse feito outra coisa, acredito que também seria o autoconhecimento. Te deu mais autoconfiança, né, Raíssa? Autoconfiança, me deu uma estrutura, até para poder seguir outros caminhos na minha vida atualmente. Com certeza. O quanto que mudou, assim, você acha que a esgrima, ela influenciou a sua maneira de lidar com a vida, de se relacionar com as pessoas? Eu até brinco, falo direto com a minha mãe, que da minha mãe eu sou filha única, né? Do meu pai eu tenho mais dois irmãos. Então, como filha única, eu era muito, assim, mimada e não queria dividir minhas coisas e tinha, né, aquela bolha ali. Então, na esgrima, poxa, se minha espada quebrava, eu ia ter que pegar emprestado de alguém. Quando a espada do meu coleguinha quebrasse, eu ia ter que emprestar a minha. Então, eu sempre tive meu quarto. Na esgrima, eu ia viajar com pessoas que, de repente, eu não tinha uma afinidade, ou talvez tinha, mas que tinham hábitos diferentes dos meus, então eu tinha que dividir o quarto, tinha que acordar junto, dormir junto, tinha que tomar café e treinar. Então, aprender a conviver em grupo, aprender a conviver com outras realidades, com outras culturas. Então, a gente viajava, eu tinha que comer, às vezes, coisas que eu não gostava em outros países, mas era a cultura de lá. Então, isso tudo foi me trazendo uma bagagem, um autoconhecimento poxa, que bacana, né? Que interessante o quanto que nós somos versáteis, o quanto que o ser humano é adaptável, o quanto que o ser humano pode se adaptar a diversas situações, Isso. né, Raíssa? Quando você falou assim que começou a vencer em determinados momentos, né, campeonatos brasileiros e tudo, e aí depois teve essa classificação também na Suíça, né? Suécia, né? Medalha de bronze, não foi? Isso. Qual foi a sensação de vencer? Qual é a sensação de vencer? Subir naquela parte mais alta do pódio, especialmente. Então, na verdade, eu brinco que eu não gostava de treinar, eu gostava de competir. Porque o meu objetivo era esse, ter essa sensação, ter
esse momento de glória. E outra coisa que a esgrima me ensinou também, bastante, foi que isso não é para sempre, isso não é uma coisa... Era passageiro, num determinado momento eu ganhava a competição, no final de semana, ganhei. No outro já tinha outra e eu perdia. Então, como lidar com essa transição da vida, né? Em um momento você está no auge, você está no topo, mas se colocar numa condição que isso não é uma realidade eterna. Eu estava carregando aquele título por aquele momento. No final de semana seguinte, na competição seguinte... É meio inglória, né? Você acaba de vencer o campeonato e competição, geralmente entrevista é assim, o pessoal... Ai, qual é o próximo? Poxa, deixa eu curtir o momento, Curtir um pouquinho aqui minha vitória, né? E agora, qual é o próximo campeonato? Exato. Então, a esgrima me ensinou a lidar com isso. A lidar com as conquistas, mas também lidar com as derrotas. E não me sentir mal ou muito me vangloriar quando eu ganhava. Então, e não me sentir tão mal quando eu perdia. Saber dosar e saber desfrutar das alegrias e também dos momentos de tristeza, pegando toda aquela bagagem de aprendizado que aquilo me proporcionava. Qual que você acha, você conheceu outras atletas bem competitivas, você teve a oportunidade de participar, né, desse campeonato na Suécia e tudo. Suíça. Suíça? Toda hora eu falo Suíça, é Suécia não, é Suíça. É Suécia. Não, mas agora por último eu falei Suécia, não? Não, falou Suíça. É? Ah, então tá. Suécia. É Suécia. Você chegou aí à Olimpíada também? Sim, eu fui para a Olimpíada do Rio de Você Janeiro. foi no Grand Prix, que era o classificatório. Ah, depois você foi para o Rio de Janeiro. E para as Olimpíadas do Rio de 2016. Bacana. Exato. Então você viu várias atletas competindo lá. Qual que você acha que foi assim a qualidade que foi determinante para o sucesso da campeã? Qual é a qualidade que leva ao sucesso na esgrima? Eu acredito que não tenha só uma, né? Eu acho que o que forma um atleta olímpico, um campeão olímpico, é um conjunto. Sem dúvida. Tem que ter disciplina, tem que ter foco, tem que ter perseverança, tem que ter... São vários. Eu acredito que qual foi a qualidade que te levou ao sucesso? A qualidade que me levou ao sucesso foi a autoconfiança, que eu adquiri com a esgrima. Foi a autoconfiança. Porque nos momentos em que estava tudo contra, às vezes um patrocínio ali saía, às vezes uma lesão, um machucado, de repente a família não ajuda muito, ou de repente brigou em casa com, sei lá, o namorado, a mãe ou o pai, alguma coisa, você tem que se manter autoconfiante, perseverante, de que aquele objetivo vai se concretizar. Então, sem essa autoconfiança, sem essa força de vontade, talvez eu não tivesse chegado. Assim, você falou em determinados momentos que vencia e depois na outra prova podia perder ou perdia. Qual foi a sua maior frustração na vida como atleta? Maior frustração? Em que sentido? Pode ter sido uma derrota, pode ter sido um resultado que foi... que até subiu no pódio, mas não foi a realização para você. Não sei, algo que na sua trajetória que foi a sua maior decepção ou a sua maior perda, qual foi? Deixa eu pensar. Sim, teve um episódio que, inclusive, acho que eu nem comentei isso nunca vou falar aqui a primeira vez sobre isso. Teve uma competição, foi um Pan-Americano, acho que foi na Costa Rica, não sei se foi na Costa Rica, ou foi... Eu não me lembro o país, mas foi num país da América Central, em que eu tive uma discussão com uma companheira de equipe. E eu sempre fui muito tranquila, assim. Eu nunca me exaltei, eu sempre ficava na minha. Nessa competição, eu me exaltei com essa colega de equipe.
porque eu perdi e eu queria muito ganhar naquele momento, porque era classificação. Sempre classificação para alguma coisa. Ou classificação para você ir para uma Copa do Mundo, ou classificação para você ir para o Mundial, ou para, né? Ou até classificação sempre no ranking internacional, classificação interna no Brasil. E era uma competição para mim muito importante. E depois, no final do combate, a gente chama assalto, na esgrima a gente chama, no final do assalto, eu a cumprimentei, mas eu saí da pista assim com raiva e joguei a máscara. Isso é uma atitude completamente antiesportiva, né? Não é o correto. Joguei a máscara e comecei, sabe, estava com uma raiva e eu, caramba, que eu... E nem eu cumprimentei direito, a gente tem que segurar na mão do adversário, eu fiz assim, sabe? Uma atitude completamente antiesportiva e antiética, enfim. E eu pensei que não haveriam consequências, até porque o árbitro não me deu cartão vermelho, não me deu cartão, não me expulsou, nada, porque até tinha acabado o combate. Só que depois o vice-presidente da confederação, devido a esse meu comportamento, ele falou assim, olha, a gente não gostou, a gente não concordou, e não me deixou participar do Mundial, que vinha na sequência, que era o que eu tanto queria ir, por isso que eu fiquei com raiva de ter perdido. E isso pra mim foi, acho que um dos piores, se não o pior momento da minha carreira como atleta. Foi assim, pra mim, marcante demais. Então, depois disso, eu até me recolhia quando eu estava com raiva, e em prol dessa minha atitude que eu tive, que me trouxe muito aprendizado, claro. Que me trouxe essa consequência de não ter participado da competição que era mais importante para mim. Então, acho que essa foi a pior... A maior frustração. A maior assim, frustração, né, que eu tive de mim, comigo mesma, do meu comportamento e do que isso me causou. Você me lembrou de uma que eu tive, que foi parecida com essa, que foi... Eu era primeiro no ranking na seleção brasileira de karatê, campeã pan-americana, e ia ter os Jogos Pan-Americanos pela primeira vez, o karatê ia entrar na Olimpíada. Nos Jogos Olímpicos Pan-Americanos, né? Os Jogos Pan-Americanos, porque os Jogos Olímpicos vai entrar agora em 2020, pela primeira vez. Exato. E eu era campeã brasileira, campeã pan-americana na época, e era a primeira no ranking no Brasil. E aí teve uma briga na Confederação Brasileira de Karatê, e aí briga com o meu técnico também, e aí eles, para atingi-lo, me cortaram da seleção, né? Me cortaram da seleção. Só que pelas regras da seleção, como eu era a primeira no ranking, eu tinha que ser a representante do Brasil no campeonato. Eles tinham que mandar o meu nome para o Comitê Olímpico, para eles fazerem a inscrição, e não mandaram. Aí eu fiquei de fora dos Jogos Pan-Americanos. Isso aí para mim foi frustrante. No meu caso também era parecido, que eu era, se não a primeira, a segunda do ranking na época. Então, quem ia para o Mundial eram as 4 primeiras, as 3 primeiras e a última, que era a reserva. Ou seja, eu também automaticamente estaria classificada para o Mundial, e eu não fui devido a essa questão. Enfim, muitos disseram que não foi justo, outros disseram, não, é bom para ela aprender. Mas, enfim, eu aprendi a lição e sofri as consequências. E não tenho problema em falar isso agora, mas na época foi algo que me marcou. Foi difícil, né? Foi. E assim, a derrota mais difícil em luta? Qual foi a mais difícil? Deve ter sido nos Jogos Pan-Americanos, nos Jogos Olímpicos, não? Nos Jogos Olímpicos, eu não sei se conta como a derrota mais difícil, porque o nervosismo e a pressão era tão grande, tão grande, que eu não sei se eu estava ali... Primeiro, você não sabe se você estava ali mesmo, né? Não, me preparei muito para aquele momento. Eu estava ali com todas as minhas forças, com todas as minhas energias, com toda a minha garra. Eu estava, mas assim, a minha oponente também era uma excelente oponente. Né? Então, talvez em outro momento eu tivesse ganhado, mas naquele momento eu não tive mesmo não tive condições. Ela estava realmente muito mais
tranquila e muito mais... Você acha que faltou serenidade para você naquele momento? Quando eu ganhei o primeiro combate nas Olimpíadas, inclusive foi a primeira mulher na história da esgrima do Brasil a ganhar um combate em Olimpíadas, né? Então, eu ganhei o primeiro combate contra uma mulher da Suíça, não da Suécia, da Suíça. Também muito forte. E quando eu fui para jogar com a segunda, eu também estava assim, bem no jogo, bem dentro, mas ela realmente tinha um nível técnico muito maior que o meu. Brasil não tem uma história assim de atletas na esgrima, né? Não. Assim, nós temos, mas poucos atletas a gente viu indo para campeonatos e alcançando resultados na Olimpíada, não temos nenhum, né? Não, que alcançaram? Assim, mas depende. No Brasil a gente tem essa mania de tentar, de repente, até comparar com futebol. O que é um resultado? Não, tô falando resultado, para mim, Raíssa. Nós estamos no programa Alta Performance. Para mim é assim, você tem que estar naquele terceiro, segundo ou primeiro. De preferência aqui assim, ó. Pois é, mas isso que eu tento, isso que quando eu converso com as pessoas... Porque teve um atleta olímpico que veio aqui conversar e aí ele falou assim, foi o melhor resultado. Aí eu fui para a Olimpíada. E aí? Não, eu fui para a Olimpíada, mas claro que você conseguir para a Olimpíada é um mérito, né? Mas como é diferente se você conversar talvez com essa Suíça, que você falou, né? A Suíça? Foi. Você ganhou da Suíça. Quem que foi a campeã da sua categoria? Foi a cubana, não? Foi uma... Foi italiana? Turca. Turca é boa, né? Turquia é boa na esgrima, né? Não. Não? Essa não? que eu perdi era da Tunísia. Tunísia? Mas a Turquia não é forte na esgrima, não? Na espada, não tanto. Ah, é? No florete masculino tem alguns representantes bons. Mas é diferente quando um atleta desse vai para a Olimpíada do que quando um atleta vai pensando em apenas competir. Não, mas você tem que olhar é diferente. A estrutura daquele país, sim, daquele atleta, a bagagem. Não, sim, mas eu não quero nem olhar isso, não. Eu quero saber se a pessoa acredita que pode subir no pódio. Acreditar é uma coisa. Porque quando a pessoa vai para uma Olimpíada pensando que está lá para competir, já está muito satisfeito. Não, de forma não, mas é o que participou aqui, ele falou assim. Não. Entendeu? Ele falou nesses termos e é bem comum isso acontecer. Fala assim, qual é o seu melhor resultado? Poxa, eu participei da Olimpíada, ficou em que lugar? 28º. Mas eu acho que depende muito da realidade de cada esporte, da realidade de cada país. Sim, claro. Da realidade, porque, por exemplo, eu não sei qual era a modalidade, o esporte dessa pessoa. Saltos ornamentais. Saltos ornamentais. Então, qual é a bagagem, a história que a gente tem em saltos ornamentais, assim? Então, depende muito. Depende muito. Na esgrima, o que nós temos feito, o que nós temos conseguido fazer e a evolução que nós tivemos nos últimos anos, principalmente na última Olimpíada, é algo fora do padrão da história da esgrima no Brasil. Então, quando um atleta fala assim, eu cheguei lá, as pessoas às vezes não dão muito valor ou falam, mas tem que ver toda a nossa realidade. Tanto que você saiu do Brasil e foi para a Itália para treinar. Tem que ver toda a nossa realidade. Numa competição nacional aqui no Brasil, de esgrima, às vezes tem 20 mulheres, 25, 30 é muito. É o auge, né? O auge. Quando eu morei na Itália, a esgrima é um campeonato esporte... de karatê tem 3 dias de competição, cheio de mulher. A esgrima é um esporte lá que eles aprendem como educação física no colégio, pra você ver. Então, é popular, assim. Então, para você conseguir participar de um campeonato nacional lá, você tem que primeiro participar do estadual, do regional, depois de uma classificatória, para depois ir para o campeonato nacional. Então, no campeonato nacional, lá, às vezes tem 200, 300, 400 mulheres. No campeonato nacional. Aqui tem 20, 30. É bem diferente. Então, a competição quando é bem a gente diferente. fala em metas e objetivos, a gente tem que se colocar na nossa realidade. Diferente, por exemplo, do futebol no nosso Brasil, que já tem várias outras características que proporcionam sermos fortes, né? Que por sinal tá perdendo feio, né, para a Europa, né? Bom, enfim. Mas aí Qual o sentimento que fazia você perseverar na esgrima, Raíssa?
um sentimento que fazia eu perseverar, de dar continuidade, de perseverar. O objetivo que eu queria, que era alcançar um jogo olímpico. Aham. Conseguir ir até uma Olimpíada. Conseguir ir para a Olimpíada, né? Isso que me fez perseverar e não desistir em O todas as objetivo provas. era esse. E qual o sentimento que você acha que aquela ali ia te proporcionar a participação na Olimpíada? De que eu poderia conseguir qualquer coisa que eu me dispusesse a fazer. Uma superação, Uma né? superação. Aquilo que eu tinha em mente de conseguir fazer, eu consegui fazer. Deixa eu cumprimentar aqui o pessoal que está aqui no programa, o pessoal que está nas redes. Oi, Luiz Cláudio, boa tarde, minha amiga, tudo bem? Tudo bom. Gabriel Caldeira, Ezequias Vieira, Cleiton Sobral, queria assistir mais tempo, tem que sair. Tá bom, Cleiton, depois você assiste. Carlos Cacá, Rodrigo Odilon, obrigada pelo que Saí Zancanaro, Marcos Antônio Nobre, Luciana Bim, Igor Moraes, Mave Paiva, Demétrios Matias. Obrigada aí pela presença de vocês. Podem mandar pergunta aqui para a Raíssa, para a gente saber mais dela nessas batalhas dela pela Itália. Fiquei curiosa de saber mais como é que ia ser, como é que eram os treinamentos lá. Se ela dava muita espadada aqui na Itália. Fala um pouquinho da espada pra gente, da característica, o que diferencia nos treinamentos de treinar com ela, por que você escolheu a espada? Eu não escolhi a espada, mais uma vez. Isso aqui é pra... O quê? Isso daqui. Isso aí a gente prende num fio que passa dentro da roupa. Inclusive eu tô com ele ali, depois eu posso pegar pra vocês. E que é preso a uma enroladeira, que a gente conecta, é uma enroladeira elétrico, né? Que fica na tomada. E a gente coloca aqui. Legal fazer tá vendo assim, aqui, essas coisas assim que eu acho bacana. E aí o sinal passa, a corrente elétrica passa. E aí quando essa bolinha aperta, é que então o ponto é só assim. Na assim, espada não. só no sabre é assim, na espada é só de ponta. Bacana. E essa daqui é a francesa. Tem uma outra espada que o punho é anatômico, que você segura assim, ó. Essa francesa, chama-se francesa, que você segura assim. A outra é porque eu não jogo com a anatômica. Vira ali pro pessoal ver, não sei se está dando para ver aqui. Não, o contrário. Aqui. Assim é. Essa daqui é a espada francesa. A anatômica, ela tem uma outra empunhadura. Um outro tipo de empunhadura que você segura assim. Né? Então, são até maneiras diferentes de jogar também. Mas aí você falou que também não escolheu ela. Não, porque quando eu entrei na esgrima aqui em Brasília, o Evandro, ele só gostava de ensinar com a espada francesa. Então, mas aí depois você teve interesse em treinar com outras? Tive interesse em mudar, mas todos os técnicos que eu já tive na minha vida, até quando eu fui para Itália, depois quando eu fui para São Paulo, disseram que eu tinha mais aptidão e também pela minha altura, né? Que a espada francesa seria melhor para eu conseguir fazer os toques. Bacana. Porque ela tem umas características diferentes, ela não é tanto de força. Ela é o que você desvia mais do toque, ela é mais leve, ela é mais sutil. A outra não anatômica, ela é de bater, é uma mais forte, assim, para quem geralmente tem mais. Raíssa, por que você parou de treinar esgrima? Então, Gostei do começo. Antes das Olimpíadas, eu tinha me lesionado no pulso. E eu já fui para as Olimpíadas com o pulso machucado. Eu tinha um cisto aqui, causado por esforço repetitivo e por uma lesão que eu tive jogando, que meu pulso virou para trás. E todos os médicos que eu ia falavam, você tem que parar, você tem que fazer uma cirurgia. Eu falei, tô na classificação na corrida olímpica, como é que eu vou parar agora? Então, depois das Olimpíadas, eu parei para cuidar do meu pulso e fiz a cirurgia, retirei o cisto. E fiz todo o processo de recuperação, de reabilitação, inclusive aqui no SAR, em Brasília.
E depois disso, eu também tinha problemas no joelho, na cartilagem, né? Acho que todo atleta tem um probleminha no joelho, na cartilagem. Por causa do balé também, 10 anos de balé praticamente. E eu vi que estava forçando muito meu pulso, meu corpo. E o gasto, o custo. Então todo o dinheiro que eu gastava com esgrima, enfim, do clube, do patrocinador, da confederação, eu também dava de volta para a esgrima. Nem todas as viagens eram pagas, nem todas as hospedagens, nem toda a alimentação. Então, me manter em outro estado, me manter em outro país, era um custo muito alto. Então, eu pensei assim, poxa, até quando eu vou continuar? Até que ponto vale? Então, depois das Olimpíadas também, os patrocínios diminuíram bastante, né? Porque foi feito um investimento grande para as Olimpíadas, por serem no Brasil. E depois o investimento caiu muito. Então, quem sempre me ajudou, minha mãe, minha família, meu pai, mas a mãe trocínio, né? Praticamente. Então, e eu também queria me formar, que eu parei, tranquei a faculdade várias vezes, estudava no avião, estudava na competição, estudava no hotel. E minha mãe, das coisas que ela falou, olha, você pode fazer esgrima, pode fazer o que você quiser, mas não pare de estudar. Às vezes, no semestre, eu pegava 2, 3 matérias, mas continuava ali. Então, é todo um empenho, todo um esforço, abdicação, sempre eventos longe da família, Natal longe da família, aniversário de não sei quem, casamento, fora. Então, é uma vida à parte que a gente tem como atleta, né? Vive numa realidade paralela. E aí eu falei, poxa, eu quero me formar, quero voltar para casa, quero voltar para Brasília, ainda estava com probleminha no pulso. Aí pronto, falou, vou e parar. E aí, enfim, me formei e falei, não, vou tentar outras coisas agora. Então a Raíssa agora é advogada. E resolvi, não, ainda não. Ah, tá. Eu me formei, mas estou estudando para concurso. Agora eu quero ser policial, olha. Bom, Estou estudando para as carreiras policiais, né? Para todos os concursos policiais. Então, mudei completamente aí o setor. Um sucesso aí para você. Vai ser bom ter você aí nas ruas como policial agora. Eu sempre pergunto para os nossos convidados o que considera mais importante na vida. O que você considera mais importante? É uma resposta bem pessoal, né? O que considera mais importante na vida? O que eu considero mais importante foi o que eu consegui adquirir com a esgrima, que foi o autoconhecimento. Com certeza. Se você se conhece, você sabe seus pontos fortes, seus pontos fracos, você não vai mais se estressar com o outro, com a sociedade, com as situações que estão fora do seu controle. Com o autoconhecimento, realmente você percebe que tudo está ao seu alcance nas suas mãos. Então, isso que eu acho que, tendo isso, tá certo. O restante é mais fácil. Agora, eu quero, para ficar registrado aqui nos anais da VMV TV, que você deixe a dica de alta performance da Raíssa, para quem estiver ouvindo aí, qual é a sua dica de alta performance? Eu acredito que vários atletas devem falar isso, mas minha dica de alta performance é a disciplina. A disciplina. Tendo disciplina, e sabendo se controlar, sabendo ter o seu foco, com a disciplina, você com certeza terá a sua alta performance, eu acho. Tá bem, tá joia. A gente conversou hoje com a Raíssa a respeito de significado. Nós temos conversado a respeito de clareza e de vários tópicos que são importantes para a gente adquirir clareza. Quando a gente dá um significado a uma experiência, a gente coloca nele um sentimento e aquilo gera uma emoção. E quando a gente começa a dominar isso, esse autoconhecimento que a Raíssa falou é importante para isso, para você identificar e escolher qual o sentimento que você quer experimentar com aquela experiência. Ou o sentimento que você quer experimentar, desculpa a redundância da frase, mas qual é o significado que você vai dar a essa experiência para você viver a emoção? Porque
A emoção está diretamente relacionada ao bem-estar, à qualidade da sua vida. E é isso que vale mais a pena também. Então, é isso aí, gente. Eu quero agradecer a vocês que estão aqui assistindo. Robson Nunes. Obrigada, Ezequias. Ótima entrevista, Carla. Alex Alves. Ixi, tem um nome aqui que não está nem possível ler. Simara Zancanaro, Márcio Muniz, Carlos Magno, Cará Oliveira. Obrigada aí pela presença de vocês. E muito obrigada, Raíssa, pela tua presença. Obrigada a você. Viu? Beijão pra minha mãe que tá ali assistindo. Beijo, mãe, minha fã número 1. Me apoiou a vida inteira. Beijo. Então vem cá, vem cá dar um beijo aqui final aqui nela. Vamos registrar a Tânia, né? Vou registrar aqui a mãe Trocínio, essa fã aqui número 1. A mãe Trocínio da Raíssa, né? Aquele também, ombro a ombro, aquele por causa suporte. dela, eu também não teria conseguido, com certeza. Bacana. Parabéns, viu? Parabéns pela filhona, parabéns pelo apoio. Obrigada a todos. Apoiem seus filhos nos esportes, eu gostaria que ela continuasse, mas ela não parou, mas ela tem outros objetivos, então a gente tem que respeitar, né? Mas ela tem um talento ainda muito grande. Pois é, quem sabe, né? Quem sabe, ainda tem, ainda dá tempo. É isso aí, gente. Eu quero agradecer a você pela sua audiência aqui no programa Alta Performance e a gente se encontra na próxima sexta-feira, às 4 horas. Obrigada.